Direto ao ponto. Oferecimento: Plataforma Intacta 2 Extend. O futuro da soja é seu. Aprosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. E Ato Sementes. Juntos vamos sempre vencer os desafios do campo. Olá, está no ar mais um programa Direto ao Ponto, aqui dos estúdios de Brasília. Eu tenho o prazer de ter aqui comigo campeão de truco de Castro do Paraná, meu amigo Paulo Bertolini. Brincadeira à parte, bem lembrado. Ele que é diretor da Abramilho e também diretor da Abimac. Seja bem-vindo, Paulo. Obrigado, Glauber. É um prazer estar aqui com você. Mas sério, você ganhou o truco mesmo? Fui campeão, era o campeonato municipal dos trabalhadores, eu e um colega de trabalho lá. Que coisa. Não, eu sou veterinário. Bom, Paulo, vamos falar um pouquinho sobre Plano Safra, né? Eu acho que é importante dizer, principalmente você que é o representante da Abimac, você que tem falado muito a questão de armazenagem. Vamos começar falando como é que está essa questão da armazenagem, né? Vamos falar da armazenagem, daí a gente fala de Plano Safra. Como é que está a armazenagem nesse momento de colheita, milho intenso? Como é que está essa posição da armazenagem no Brasil? A armazenagem ela vem crescendo, né, um déficit ao longo dos anos. Nos últimos 15 anos, a cada ano que o Brasil produziu em torno de 10 milhões de toneladas a mais do que a safra anterior, isso é uma média histórica, a armazenagem cresceu só metade disso, 5 milhões de toneladas. E durante esse período, então, a gente foi colocando a cada ano 5 milhões de toneladas a mais no déficit, na conta do déficit de armazenagem. E aí a pergunta é, mas por que a indústria não vende? A indústria tem capacidade tecnológica, tem fábrica, tem chão de fábrica suficiente. Tanto é que ela vende para mais de 40 países, silos, secadores, limpadoras, em todo o mundo. Só que o que está faltando hoje, Glauber, é o acompanhamento ou a disponibilidade de linha de crédito suficiente para a demanda e necessidade brasileira. O Plano Safra atual ele veio com 6,65 bilhões de reais. Veio com 30% a mais do que o ano passado. Então houve um esforço, principalmente lá do nosso ministro Carlos Fávaro, no entendimento de que nós estamos beirando um caos em função da falta de armazéns no Brasil, e aí fizeram esse esforço e subiu para 6,65 bi. Só que o Brasil precisa, só para acompanhar o ritmo de crescimento da agricultura brasileira, investir no mínimo 15 bilhões de reais em armazenagem todos os anos. Não é nem para reduzir o déficit, é só para acompanhar o ritmo de crescimento da agricultura. Só no milho, né? No milho eu vou pegar do ano da safra passada para essa, a gente está colhendo mais de 10 milhões de toneladas a mais, né? Então só para colher esses 10 milhões a mais, precisaria de 10 bilhões. Então, e você pensa o seguinte, que o milho, lá no Mato Grosso, já passou o volume da soja. E a tendência no Brasil é você ter mais produção de milho do que a soja. E no caso do milho, é uma competição difícil para ele pelo espaço de armazenagem com a soja. Porque ele tem um valor agregado mais baixo, aí 2 vezes menos do que a soja. Só que na hora de colher, você está colhendo ele com mais umidade, você precisa ter mais estrutura de limpeza, e o espaço físico, né, 1 hectare de milho produz 2,5 vezes mais do que 1 hectare de soja. Então tem uma competição difícil. Então o milho ele vai ser o primeiro grão que pode ser afetado se o ritmo de crescimento da armazenagem não for corrigido, não for acelerado nos próximos anos. Agora, além da dificuldade de recurso que falta, né, apesar do empenho todo, mesmo assim é um recurso que não tem um fácil acesso, né? Vou pegar um exemplo. Se eu vou lá hoje no banco, seja Banco do Brasil, Sicredi, Caixa Econômica, Santander, enfim, qualquer um desses, eu vou comprar, por exemplo, uma colheitadeira, por exemplo, a 2 milhões lá. Então eu vou lá e financio aquela máquina, os caras pegam lá, vai... Aval. Nem aval pede, muitas vezes, né? Pega lá, né? E registra a cédula e tá tudo certo, né? E aí aquela máquina, ela mesma está garantindo. Talvez o produtor dá 15% de entrada, ou talvez nem dê isso. E agora, no caso do armazém, se você for construir um armazém de 2 milhões, que seja, né? Um silo de 2 milhões, dá para construir um silo com 2 milhões? Dá. Então manda entregar lá para nós. Brincadeira, parte. Aí
você, com certeza, vão pedir hipoteca, um monte de Licenciamentos. porque o próprio Ciro... Isso porque o Ciro não tem rodinha, né? A máquina que você está falando tem rodinha, você pode carregar ele e vai embora. que ele tá lá, o Ciro você pode desmontar ele e levar, né? Então, por que essa dificuldade toda? Fala, não tem como evoluir? Eu acho que essa é a grande questão, né? A gente tem que repensar. O PCA foi um avanço já para o Brasil quando ele foi criado. Lá atrás, né? Lá em 2013, mais ou menos, 2014, quando ele foi criado, já foi um avanço. Porque não existia uma linha mais robusta para armazenagem. Teve lá no passado o Proazen, alguma coisa assim. Mas o PCA já foi um avanço. Agora a gente precisa aprimorar o PCA. E o mais importante disso tudo, na verdade, Glauber, é vocacionar, na minha opinião, na opinião da indústria brasileira, é vocacionar o PCA para armazenagem nível fazenda. Se você pegar uma comparação bem simples, os Estados Unidos, que são os maiores competidores internacionais pelo mesmo mercado que o Brasil, no caso de grãos. Os Estados Unidos conseguem armazenar mais de uma safra e meia, e mais de 60% da capacidade estática de armazenagem está dentro das fazendas. No Brasil, a gente tem um déficit agora, esse ano, de 118 milhões de toneladas, quer dizer, falta espaço para 118 milhões, e só 15% da nossa capacidade está dentro das fazendas, conta mais de 60% deles. Então, óbvio que a hora que todo mundo precisa colher, todo mundo colhe na mesma hora, está todo mundo plantando na mesma estação, no mesmo momento. E naquele momento que você está precisando colher, a lavoura não espera. Você tem que colher do jeito que vier. E você não tendo armazém, você vai demandar de mais caminhão. Esses caminhões vão ficar lá na fila, o frete vai explodir. Você está transportando água, você está transportando impureza. A unidade que... Vou falar que se você não tiver vendido para multinacional ou para o armazém, a não ser que seja uma cooperativa, mas senão você, no caso, não vai conseguir, ele não vai receber seu milho se você não tiver no preço disponível. Disponível. Esse ano... Porque geralmente esses grandes trades, elas não prestam armazenagem. Não, né? Não é o serviço delas, elas querem o grão. Grão. E aí você se obriga a vender, e vender com 8, 10 reais mais barato, porque você tem que vender naquele momento. Que chama de diferença do preço disponível com o preço balcão. Então entra o preço balcão. O que é o preço balcão? É o preço que quem recebeu a tua produção, você gastou dinheiro, levou a tua produção lá, pagou o frete, houve os descontos em cima daquilo que você entregou, um pagamento real pelo serviço prestado, e na hora de vender, você não está tirando a produção de lá, não pode tirar. E aí você pergunta, quanto você quer pagar pelo meu produto? Isso é um absurdo. Então, quanto você está disposto a pagar pelo meu produto, na verdade, muito abaixo daquilo que está lá na lousa como preço de mercado naquele dia. Agora, como é que vocês estão vendo isso, Paulo? E agora com esse plano, começou a rodar? Como é que tá? Tá rodando? Tá parado? Como é que tá aí? Sim, nós temos um represamento. O ano passado, por exemplo, o Plano Safra, já em agosto, o BNDES já havia feito anúncio sobre encerramento do recebimento de propostas, porque já não havia mais dinheiro, né? E esse ano existe uma mudança de uma sistemática, né, da liberação dos recursos, que elas vão ser trimestrais, né? Então não é mais pela demanda ou do valor anunciado. Aquele 6,65 bi, ele vai ser distribuído ao longo do ano. Isso para a armazenagem é muito preocupante, porque nós estamos falando de fazer o investimento agora para ele estar apto a receber grão na safra de verão, ou no máximo na segunda safra, safrinha, o que era a safrinha de milho. Agora, se isso aqui vai ao longo do ano safra, sendo distribuído trimestralmente, quer dizer que lá no último trimestre, que vai ser o ano que vem... Dê sorte no meu trimestre, eu consegui pegar. Em março do ano que vem vai sair recurso. Então, esse recurso que seria disponível para fazer já para enfrentar a próxima safra, vai ficar para a safra 24-25. Então, isso é bastante preocupante. Então, a gente precisa convencer, né, de que, no caso da armazenagem, que tem um tempo de maturação de projeto, tem um tempo de implantação longo, que a gente tenha... Armazenagem, né, Paulo? Eu acho que precisava de um programa além do Plano Safra, né? Precisava de um programa especial de armazenagem. Como tem os Estados Unidos, com juros fixos de 3,75% ao ano. Por isso que eles têm uma capacidade de armazenagem tão grande, né? Porque houve um financiamento maciço,
em armazenagem. A armazenagem é segurança alimentar. Se você pensar não só do ponto de vista de qualidade, mas de formação de estoque. Ela ajuda a regular preço. Se você não tem onde armazenar o produto, como que você faz no momento de escassez? O preço explode. Então, quando você tem mais armazém, você regula preço, você mantém o produto com qualidade melhor ao longo de mais meses. O produtor tem um poder de negociação. Sem falar nisso, o ganho para o produtor, né? E agora, a gente espera que evolua isso, né, Paulo? Melhor. Sim, eu acho que o Brasil está maduro, né? Nós, quando montamos a Abramilho lá em 2006, 2007, o Brasil produzia 50 milhões de toneladas. Né? Então, agora a gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Você não sai daí, que eu já volto falando mais com o nosso trocador aqui. De volta do Direto ao Ponto, aqui falando com Paulo Bertolini. Paulo, a gente que foi um prazer, até tivemos hoje de manhã, né, aqui a AgroLeite, né, então, que coisa maravilhosa. Tivemos aqui a presença do Nery Geller, Cabreira, Paulo Souza, tivemos aqui a presença do Pedro Lupion, do Vini Palma. E a minha presença, a mais ilustre de todas. Não seria, né, mas... Então, e aí você terminou o bloco anterior falando sobre que a Abramilho foi criada, tinha 50 milhões de toneladas. A gente falou de armazenagem, essa dificuldade que a gente precisa, né? Então, precisa que quem sabe aí o ministro Fávaro, né, que esteve aqui na feira também, consiga, né, fazer um plano diferente, né? Algo realmente que seja, não dependa de um plano safra, seja algo contínuo. E aí o milho sai de 50 milhões de toneladas com a criação da Abramilho e passa agora, e eu creio que daqui 3 anos deve passar os 150 milhões de toneladas. E como é que você está vendo essa questão da produção do milho no Brasil? Quais os principais desafios agora? O desafio logístico é o principal, no meu ponto de vista, porque o consumo a gente tem. A gente tem um consumo internacional, o Brasil abriu mercados de uma forma estratégica e pulverizada durante todos esses anos. É diferente da soja, que tem um mercado concentrado em cima da China. Então, o Brasil tem essa vantagem no caso do milho. Esse é o primeiro ponto positivo. O segundo é o consumo interno, que também subiu bastante, em torno de 80 milhões. E a tendência é que a gente suba, agregue valor nesse milho, seja na... O etanol. Exato. A IPASA, semana passada, anunciou mais uma indústria, por exemplo, investimento de 1,2 bilhões lá, no caso, em Sidrolândia agora, que maravilha, que mate. E o mais fantástico do caso do etanol é que ele não sai do milho só o álcool, né, o etanol. É todos os coprodutos que você pode produzir a partir desse processo, né? DDG, né? Que é o mais simples deles, mas aí existe do milho quase 1000 coprodutos diferentes, que vai desde o cosmético, lubrificação de broca de perfuração, plástico, vidro, papel, quer dizer, é uma infinidade, vestuário. É uma afinidade enorme. Então, o milho tem essa capacidade de transformação. Bulbo, né? Tem tudo isso aí. Que tem a sua serventia, né? Então, teve muito. Tem bastante. Tem gente que não é. E o milho tem um aspecto social também fantástico, porque ele é produzido em todos os municípios do Brasil. Então, ele serve para consumo direto, como um alimento direto. Ele serve lá para alimentar a galinha, o porco dentro do quintal, né, do sítiozinho, e o milho industrial, que é esse que você está falando, né? E aqui em Castro, por exemplo, a gente tem aqui uma grande planta da Cargill e da Evonik, agregando valor a esse milho de uma forma fantástica. Então, o milho tem um potencial enorme, o Brasil vai ser conhecido mundialmente como país do milho, não vai ser mais... O que é interessante também, né, Paulo? Eu acho que, e eu tenho visto assim, você comentando, e no caso da Abramilho ele tem um projeto aí que é o Prospera, né? Exato. E eu acho que esse projeto é um projeto bem bacana, que eu tenho visto assim, que vocês pegam um produtor, aquele produtor que vinha colhendo ali 5, 10, 15 sacas por hectare e hoje está colhendo 100 sacas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto, que acho que tem feito... um grande diferencial na vida de pessoas. Então, o projeto Prospera, ele foi introduzido lá no Nordeste brasileiro. Em São Paulo tem o projeto Milho Mais São Paulo, mas lá o Prospera tem uma característica transformadora muito bonita, até emocionante. Porque não são produtores que vieram de outros estados
para cultivar lá, abrir áreas. São produtores locais. No Agreste Pernambucano, eu tive lá junto com o Otávio Canezinho, nosso presidente da Abramilho, visitando o projeto, conhecendo produtores que eram produtores familiares abaixo do Pronaf, da classificação de Pronaf. O Renato, que agora ingressou, inclusive, na Abramilho, tive a satisfação dele. Ele produzia lá menos de 1 hectare, que era milho ou feijão de corda ou mandioca. Hoje ele está com 30 hectares, ele saiu de 20 sacas por hectare para 130 sacas por hectare, num período de 3 anos, recebendo o quê? Quer dizer, o Renato saiu de 1 hectare, colhendo 20 sacas, passou para 30 hectares, colhendo 120 sacas. Veja a revolução na vida desse cara. E não só dele, né, de toda a sociedade, porque isso transformou aquele ambiente onde ele está. Os outros produtores que viram essa transformação quiseram também fazer parte dela, né? Então, essa transformação foi fantástica. O que esse Prospera fez, assim, diferença? Porque o que vocês identificaram? Ele plantava um milho que não era variedade ou que não era híbrido, a forma de plantar, a densidade? Tudo. O milho era da forma mais arcaica no mundo, né? Era um milho que era uma semente que não era semente, não era uma semente produzida, não tinha biotecnologia embarcada nessa semente. Ali o que houve? O projeto é um projeto privado, de ação privada, foi contratado uma ONG para administrar esse projeto, que fornece assistência técnica, acompanha as lavouras, todo o acompanhamento, e ensina aos produtores as boas práticas da agricultura, sustentabilidade, a parte agricultura mesmo, a agrícola de fertilidade de solo, correção e tudo mais. E isso tem dado um resultado enorme. Hoje já são 5 estados. O projeto está crescendo. A Abramilho é apoiadora desse projeto desde do início, um apoiador institucional. E a nossa intenção é que esse projeto torne ele mais viável, mais visível. São mais de 5.000 produtores que já foram treinados no Nordeste. Ele está sendo pouco falado, difundido, mas eu pude ver lá junto com o Otávio, nós fomos nessas fazendas, nessas áreas, né? Não dá para... A gente imagina a fazenda, a área de 1.000 hectares, mas... O plantio é em condomínio, é a mesma máquina? Tem prestadores de serviço, você veja, transformou toda a região, porque daí surgiu o prestador de serviço para fazer o plantio, tem o da colheita. Hoje eles estão falando de pulverização em drone, eles têm lá, eles têm uma estrutura, quando o projeto se implanta, existe quem compra esse milho. Então tem muitas granjas de poedeiras, tem suinocultura naquela região, tem produção de frango. Imagina o desenvolvimento regional. É perfeito, porque aquele milho está sendo transportado milhares de quilômetros, consumindo com óleo diesel, e é o valor que esses produtores recebem lá é o maior valor de milho do Brasil, é mais alto do que a referência da Bolsa, que é Campinas. Porque lá, na verdade, é invertido, né? É Chicago... É mais frete, mais tudo. Não mais os bases, né? Tudo. Aqui, que nem no caso, você no Paraná, que você planta milho lá, é menos. Chicago menos. Alguma coisa. Então, tem tudo para dar certo, está dando certo, já são alguns anos desse projeto. Eu acho que é interessante também, né, Paulo? Eu acho que a gente frisar aqui, você salientar, é que a biotecnologia, né? A importância dessa biotecnologia, porque é uma coisa até o dia... O Márcio Santos até que falou, né, interessante, ele falou assim, ó, negócio do milho, ele falou assim, poxa, até numa reunião que a gente teve com ele, falou assim, ó, a gente perdia 25% do nosso milho era perdido por causa de lagarto, né, do cartucho. Agora, então, nós ganhamos 25% só em usar biotecnologia. Mas você veja a referência à Abramilho, a criação da Abramilho em 2006 coincide com a questão da entrada de biotecnologia no Brasil, aí milho, entrou primeiro soja, depois milho, e quanto que isso ganhou de produtividade. Hoje nós estamos lá quase 6.000 quilos por hectare de média de produtividade. Praticamente isso aí. Então, naquela época era 1.000 e poucos quilos por hectare a média de produtividade. Então houve um incremento enorme e nós temos um potencial muito maior. Aí chegar a 10, 12 mil quilos por hectare. Esse ano mesmo lá no Paraná, nessa região aqui dos Campos Gerais, a gente chegou a produzir 13, 14 mil quilos por hectare. Então tem um potencial, o Brasil tem esse potencial, por isso que eu falo sempre, né, a Abramilho tem que falar que o Brasil vai ser conhecido como o país do milho, não o país da soja. E a gente tem ainda, e tem que ser, né, porque a demanda do milho a gente vê que está crescendo, você vê esse ano o milho já batendo
recordes, sempre, e tem que bater. Eu acho que só é questão de a gente, cada vez mais, o produtor aprender a plantar melhor, acreditar na cultura. E acompanhando isso também, nós precisamos incrementar a questão da infraestrutura, que a primeira e mais emergencial de todas é a parte da armazenagem. Mas na sequência vai rodovia, ferrovia, portos, a industrialização indo para o interior, a transformação desse produto, milho, em carne, agregação de valor também indo para o interior. Então tem uma tarefa enorme a ser feita aí para frente, mas o Brasil está no caminho certo, eu não tenho dúvida disso. Agora, é só questão de realmente ter um programa especial de armazenagem. Eu concordo, assim, eu acho que esse tem que ser o prego que a gente tem que estar martelando na cabeça, né? Paulo, obrigado. Obrigado você, obrigado por ter vindo pro fórum, pro painel aqui no Paraná, foi muito boa a tua presença e muito produtivo. Obrigado. Tá aí. Muito obrigado a vocês pela companhia, pela presença. Continue sempre ligado aqui no Direto ao Ponto. Um abraço a todos. Direto ao Ponto. Oferecimento Plataforma Intacta 2 Extend. O futuro da soja é seu. Aprosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. E Ato Sementes. Juntos vamos sempre vencer os desafios do campo.